Os jogadores colorados folgaram neste domingo. A reapresentação é na terça, já com problemas a serem resolvidos pelo técnico Paulo Pesolano para o compromisso de domingo contra a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. A rodada da competição, inclusive, terminou neste final de semana. E o Inter caiu de posições, de novo se aproximando da zona de rebaixamento. A gente fala sobre as soluções que Paulo Pesolano pode encontrar e sobre o dilema que existe com o meia Alan Patrick, que não fez um bom clássico Grenal e vem sendo bastante criticado pelas últimas atuações com a camisa do Inter. A gente fala também a respeito do volante Fernando, que deu uma entrevista reveladora para os canais ESPN e que, de alguma forma, inocentam o Inter no episódio que envolveu a sua saída. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 12 de abril de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Não teve treino, os jogadores estão de folga. Aliás, é uma folga de 2 dias para os atletas do Internacional, porque eles só se reapresentam na terça-feira. E aí começam o trabalho de uma semana cheia também, aí pensando na partida contra a equipe do Mirassol do próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, para essa partida, o técnico Paulo Pesolano tem algumas situações, tá? Porque no Grenal, 2 jogadores foram suspensos. Bernabei e Gabriel Mercado levaram os seus terceiros cartões amarelos e por isso estão fora da partida contra a equipe do Mirassol. O Matheus Bahia, que esteve de fora do Grenal, deve voltar. Ele teve um desconforto muscular, mas o próprio Pesolano admitiu que ele deve voltar para o próximo final de semana contra a equipe do Mirassol. Já Gabriel Mercado também tem um substituto natural voltando, que é o Vitor Gabriel, que esteve de fora do Grenal por conta de uma suspensão e volta na partida contra o Mirassol. Então, a linha defensiva vai ter Matheus Bahia na lateral esquerda, muito provavelmente uma dupla de zaga com Vitor Gabriel e também Félix Torres, tá? Porque estes retornos acontecem. Na tarde deste domingo, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre Alan Patrick. Eu fiz um compilado com todos os lances de Alan Patrick no clássico Grenal, para tentar entender o que deu de errado com o Alan Patrick, por que ele está tão abaixo tecnicamente e vem sendo bastante criticado por todo mundo. O Alan Patrick errou bastante no Grenal, tá? Lances que poderiam ser capitais. Não só esteve muito bem marcado e sumiu em determinado momento, mas quando teve a chance, ele errou em várias oportunidades. E esse compilado tá no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal e ver todos os lances que Alan Patrick participou no Grenal de número 452, tá? Classificação do Campeonato Brasileiro tem uma definição nesta rodada, tá? Que está agora finalizada. O Inter é o 14º colocado, caiu de 11º para 14º colocado, com 13 pontos. Está ali no mesmo patamar de Botafogo, Grêmio, também Vasco da Gama e Santos. O último, ou o primeiro da zona do rebaixamento, é o Cruzeiro, que tem 10, ou seja, o Cruzeiro tem capacidade de alcançar o Internacional na próxima rodada no número de pontos. É um problema para o Inter, né? Estar de volta às proximidades da zona do rebaixamento é uma preocupação, por isso a vitória contra o Mirassol ela é tão importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por último, tem uma situação importante que a gente precisa repercutir e que envolve o volante Fernando. Ele concedeu uma entrevista para os canais da ESPN falando sobre o encerramento da sua carreira. Ele anunciou, inclusive, na ESPN o encerramento da sua carreira, que foi principalmente em função de problemas no joelho. O Fernando, ele se lesiona numa partida contra o São Paulo, ainda no ano passado, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, e não volta mais. Rescindiu o contrato com o Internacional ali no segundo semestre e não voltou. E muita gente criticou o Internacional naquela altura por ter rescindido o contrato, por não ter aceitado um pedido do Fernando de fazer o tratamento em Goiânia. E agora, já com a carreira encerrada, o Fernando revelou bastidores fundamentais para os jornalistas da ESPN, tá? O primeiro ponto é que Fernando deixa claro que está encerrando a sua carreira por problema no joelho, por entender que não dá mais, que a lesão no joelho
já colocou ele em um estágio de recuperação que seria muito complexo e que já estava na hora dele, portanto, se retirar dos gramados, se aposentar, encerrar sua carreira. O Inter fez, e Fernando confirmou, um contato em 2026 para o retorno do jogador. E Fernando recusou, e recusou em função do problema que ele tem no joelho, por entender que não tinha condições de jogar mais uma temporada, e naquele momento ele já estava se organizando para encerrar sua carreira, se inscrevendo em cursos. Ele deve agora ir para o caminho de um profissional técnico do futebol. Além disso, e o Fernando não relatou, o Inter fez movimento o ano passado, porque o Fernando rescindiu o contrato dentro de uma janela. Ele poderia ainda fechar com o Internacional para uma reta final de Campeonato Brasileiro, e o Inter o procurou para isso, e o Fernando não foi, também porque estava com a recuperação sendo feita do joelho. O Inter já tinha sinalizações do Fernando de que ele poderia encerrar a sua carreira. Mais do que isso, o Inter sabia da probabilidade do Fernando não voltar. E, por isso, não aceitou que ele fizesse o tratamento em Goiânia, porque sabia, se liberar ele para fazer o tratamento em Goiânia, a chance dele voltar é mínima. Então, optou por rescindir o contrato com ele, manter uma garantia contratual para caso ele não tivesse encerrado a carreira, o Inter tem uma preferência em cima dele, mas ele sequer voltou. Então, o tempo inocentou a direção do Internacional em relação àquele episódio de 2025, e o Fernando traz tudo à tona a partir de agora para deixar isso bem claro, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds desta segunda-feira de campeonatos espalhados pelo mundo, tá? Vamos passar aqui algumas odds. Por exemplo, de Premier League, tem Manchester United contra Leeds. Odd do Manchester United 1.6, empate 3.95, Leeds tá pagando 5.6. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!